Olá pessoal, para essa nossa aula, a aula de hoje, nós vamos estudar as estruturas de repetição. Vamos ver duas estruturas específicas, a estrutura de teste de início e a incremental. A primeira, teste de início, ela é chamada de pré-teste. Por que ela é teste de início ou pré-teste? Porque nós temos uma condição prévia que ela é verificada. Então, se ela for verdadeira, eu vou para as execuções, ou seja, para os processos que vão ser realizados durante o projeto. Em linguagem de projeto, a estrutura utiliza a sintaxe enquanto a condição não for realizada ou quando for verdadeira, faça. E aí ela vai realizando as tarefas até que finaliza. Em linguagem informal, em C, nós usamos a instrução while. While, a condição, então, enquanto ou while a condição não for não atendida, realiza a tarefa. Então, enquanto ela for verdadeira, eu vou realizando a tarefa até que ele finaliza. É importante aqui que em linguagem C nós precisamos incrementar a variável, ou seja, entrar com uma sentença para modificar essa variável. A partir daqui, então, a gente precisa observar alguns detalhes importantes. Depois, a repetição incondicional, que é a repetição chamada de laço, que é o quê? Eu já conheço o número de passos que eu preciso dar, então se eu já conheço o número de passos que eu preciso dar, ele vai realizar aqueles passos até que o ciclo seja finalizado. Repara que o símbolo aqui é diferente, que é o símbolo de teste incremental. Em termos de projeto, em linguagem de projeto, a sintaxe linguística é para a variável, início da variável, a condição de parada e o passo. Por que nós temos que definir o passo? Porque eu quero fazer um contador, então o passo é de 1 em 1. Eu quero fazer um contador decrescente, então ele subtrai 1. Eu quero fazer um contador de passo em ciclos a cada 5, então eu tenho um múltiplo de 5 e assim sucessivamente. Aí, entre chaves, ele realiza todas as tarefas e finaliza. Código de linguagem, na linguagem formal, linguagem C que nós estamos estudando, será for, entre parênteses, as variáveis, a condição de parada e o passo, e entre chaves, as instruções que vão ser repetidas. Este, diferente do outro, não precisa de um incremento à variável, ele já vai realizando esse incremento conforme o passo vai definindo. Bom, algumas funções que são necessárias na primeira função, no bloco de repetição condicional. No bloco de função condicional, normalmente nós utilizamos para aquela instrução que eu pretendo que o usuário decida o momento de parada. Então não dá para ter certeza se ele vai ser um ciclo de 10, de 5, de 8. Então, para isso, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma variável, caractere, que ele vai digitar, por exemplo, S para sim e N para não, ou S para sim e uma tecla qualquer para não. Só que essa leitura é instantânea, então nós usamos uma das duas funções. A função get, que é a que eu mais utilizo, por quê? Porque ela realiza a leitura, mas não permite a impressão na tela, ou seja, o usuário não visualiza essa impressão. E a função get, com E, que vai realizar o mesmo processo de leitura, armazenamento da variável, só que vai imprimir na tela. Aí depende da aplicação. Bom, vamos dar uma estudadinha no projeto então. O projeto eu tenho aqui já o programa previamente construído. Lembro que eu tenho que entrar com as diretivas. Depois que eu entrei com as diretivas, eu venho com a estrutura principal, o main. Dentro do main, a primeira coisa aparece as declarações de variáveis. Então eu tenho que entrar com as variáveis. Variável, float, char, que é no caso a variável caractere. E essa variável caractere agora ela já foi incrementada, então ela foi inicializada. Repete, ela vai receber a variável s, que vai ser utilizada dentro do bloco while. Então dentro do while, eu ainda tenho que colocar aqui a condição. Esta condição, eu vou perguntar, repete é igual a S?
toda vez que eu uso um caractere, eu tenho que colocar entre aspas simples. Repete é igual a S, ou, então essas duas barras significa ou. Repete é igual a S maiúsculo. Por que eu coloco isso, maiúsculo e minúsculo? Porque é comum o usuário não ter certeza se a tecla Caps Lock está ligada ou não. Se eu colocar só minúsculo e ele digitar maiúsculo, ele não vai executar do jeito que eu quero. Bom, aí esse é o nosso bloco de repetição. Dentro do bloco de repetição eu tenho todas as ações que vão ser realizadas. Agora repara que as ações que vão ser repetidas estão aqui, e para finalizar, ainda dentro do bloco de repetição, eu entro aqui com uma mensagem se ele deseja ou não dar continuidade. Se sim, ele tecla S. E aí a variável repete, ela vai ser armazenada pela função get. Ou seja, uma leitura instantânea na variável repete, ele vai ler novamente quando ele reinicializar. Se for S, ele repete. Se não, ele vai finalizar. Bom, agora nos blocos incrementais. No bloco incremental, eu tenho uma variável dentro da instrução for. Essa variável, normalmente, por convenção, nós usamos a variável i, que é um contador, certo? Por causa das questões cartesianas, i, j e k são as notações cartesianas. Então, nós usamos o i para a primeira variável, se eu tiver uma matriz 2 por 2, i e j, e assim sucessivamente. Bom, como ficaria? For, entre parênteses, i igual a 1, ponto e vírgula, i menor ou igual a 1, então ele vai até 1 e acrescenta 1 a 1. Acaso aqui, o meu passo, se eu quiser que ele pare em 5, eu vou colocar aqui 5, 10, ele vai parar em 10. Ele vai repetir 10 vezes. Joia. Olha lá, variável em Portugal, variável de início, i igual a 1, condição de parada e nosso passo. Um detalhe é aqui o passo i mais é um incremento, ou seja, ele está crescendo. Se eu quiser fazer um decremento, eu faço i menos menos. Uma observação importante: a variável i também tem que ser declarada. Então, quando nós vamos fazer o projeto, é necessário que a variável, no bloquinho de declarações, seja inserida a variável i. Neste exemplo aqui, a minha variável i é um número inteiro. Tudo bem? Joia. Análise agora do segundo bloco, o bloco for, bloco de repetição incremental. Eu tenho de novo as diretivas, sempre eu tenho que incluir as bibliotecas, o bloco de declarações. Essas declarações podem ocorrer no transcorrer do programa, mas é inconveniente isso. Eu já expliquei nas aulas passadas que é conveniente que elas sejam sempre no início para que você possa manipulá-las. Quando você manipula aqui, você manipula tudo. Bom, o nosso bloco de repetição. Repara que agora aqui, esse bloco de repetição, eu não tenho aqui um incremento dentro dessa variável, porque o incremento está acontecendo aqui. Tudo bem? As ações todas que vão ser executadas dentro do bloco de repetição e o bloco de saída. O bloco de saída nem sempre é necessário. Eu costumo colocar quando tem uma mensagem particular que eu quero que o usuário veja. Vamos então à codificação do nosso primeiro bloco. Eu sempre recomendo que vocês criem blocos base. Então nós vamos lá. Vamos usar hoje o deve ser mais. Então, duplo clique em deve ser mais, ele vai carregar aqui a nossa ideia. Eu venho aqui, seleciono novo, mando novo projeto. Aí ele vai perguntar qual, né? Com a aplicação do console em C. Joia. Defino o nome desse projeto. Então, eu quero colocar bloco. Então, esse será um bloco base. Bloco teste de início. Teste início. Sempre que eu precisar, então, carregar o bloco teste de início, eu coloco ele. Ok. Eu carrego ele para poder usar. Bloco teste de início, perfeito.
salvo ele aqui dentro dessa estrutura, dentro da nossa pastinha. Eu vou substituir isso daqui pelo nosso programinha. Então, eu venho aqui e digito o nosso programinha. Vamos lá. Eu digito primeiro o bloco, alguns comentários, né? As minhas diretivas, venho com a estrutura. Então, main, abre parênteses. A declaração da variável é a variável repete. Repete, eu incremento ela. Então, repete será na variável s. E um bloco de repetição é a instrução while. Então, while, igualzinho está no slide que eu passei para vocês. Abre aspas, abre parênteses, abre 2 vezes parênteses, faço uma pergunta. Então, repete é igual a S, ou repete é igual a S maiúsculo, isso é muito importante. Abro chaves e dentro das chaves os blocos de repetição. Reparem aqui, essas duas linhas, elas vão sempre ser as duas linhas finais, que é para fazer a verificação. Então, ó, printf, ok, tá aqui bonitinho, repete igual à instrução get. Pronto, perfeito. Está construído a estrutura do bloco de repetição. Dentro dessa estrutura, eu vou incluir aqui, eu vou substituir isso daqui, ó, e é claro que depois eu apago isso daqui, eu vou substituir pelo que eu pretendo compilar. No nosso caso, eu vou pegar um dos exercícios da aula passada. Para executar e testar, então eu venho aqui, executar, e mando compilar e executar. No caso aqui, eu vou de novo colocar aqui um erro qualquer, grosseiro inclusive, para que a gente consiga enxergar. Vamos supor que eu não tenha colocado a variável repete aqui, ó. Então, eu não coloquei aqui, não fiz a declaração da variável de repetição. E eu mando executar, olha lá, compilar e executar. Ele vai perguntar o nome, o nome desse programa, aqui já é o executável. Vou salvar esse executável como bloco e não, bloco de repetição não, é teste de início. Isso, o mesmo nome que eu já tinha. Início. Joia. Salvar. Compilou, ó lá, ele compilou, só que ele achou aqui um erro. Ó, na função main há um problema. Na função main. Então, ele já indica qual que é a variável. Variável igual repete. Estava falando aqui que tem alguma coisa errada. Essa variável repete, ela está declarada, ela está incrementada, mas não está declarada. Então eu preciso fazer a declaração dela. Ó, repete não declarada. Tá? Então agora eu venho aqui, vou corrigir de novo. A variável é do tipo caractere, repete. Joia. Só para que a gente possa enxergar esses erros, tá? É interessante a gente enxergar e conseguir interpretar essas declarações aqui que a IDE nos dá. Executar de novo, compilar e executar. Pronto, ele está compilando, executou, não tinha nenhum programa interno, então ele não vai realizar nenhuma tarefa. Tudo bem? Joia. Agora, para que a gente possa dar continuidade, então, nisso daqui, nós temos que entrar com um programa interno a ele, ou seja, o que nós queremos repetir. Bom, vamos ao segundo bloco. Eu vou criar primeiro os 2 blocos, depois nós pegamos esses blocos e copiamos simplesmente os programas que nós temos anteriormente dentro deles. Então, o segundo bloco é o bloco de repetição incondicional. Então, eu venho aqui, arquivo, novo, projeto. De novo console. Agora eu quero aqui bloco repetição incondicional. Joia. Projeto em C. Ok. Ele pergunta se quer fechar. Eu quero sim fechar. Então, ok, sim. Então, ele pretende que você quer que salve as alterações? Sim, que depois nós vamos recarregar ele para usar. Ok, yes. Pergunta o nome do bloco. O bloco permanece esse mesmo. Isso aqui já vai ser
o executável, então salvar. Joia. Sempre vai aparecer isso aqui, então a gente apaga. E aí entramos com o código, o segundo código. Joia. Digitamos exatamente como nós tínhamos lá no nosso slide. Temos as diretivas, a estrutura base do função principal do main e as declarações. No caso aqui eu tenho uma declaração a mais, variável 1 e variável 2. Eu vou tirar isso daqui porque o base não é isso. Aqui, ó. Beleza. Base é só isso daqui. Aí eu tenho uma estrutura, a declaração minha variável. Então a minha variável é a variável inteira, é o i. O bloco de repetição é um for i igual a 1, então estou atribuindo dentro da variável 1 o início 1. Estou fazendo uma pergunta, i, ele deve ir até quando? Até que i seja igual ou menor que 5. Então, eu vou colocar aqui igual a 5. Então, enquanto ele for igual a 5, tá ótimo. Até que ele seja 5, ele vai somar, vai realizar a tarefa. E vai fazer um incremento, i mais, ou seja, vai somar cada passagem mais 1. Se eu quiser um decremento, é i menos. Então, ele subtrairá menos 1, conforme a minha necessidade. Nesse caso, eu quero um incremento. É só no nosso exemplo. Aqui dentro do parênteses, vai todas as funções a serem executadas e depois ele dá uma mensagem de saída, é o meu hábito. Beleza? Manda executar, compilar e executar. Ele quer confirmar o nosso nome, então o nome do bloco de repetição será bloco de repetição incondicional. Repara que eu deixo sempre o mesmo nome do executável para que eles fiquem em cadeia no nosso banco de nosso arquivo. Salvar. Joia. Compilou. Opa, deu um erro aqui. Vamos ver qual que é esse erro. Ó, deu um erro dentro da função main. Mensagem de saída. Ah, tá aqui. Eu já achei o erro. Olha lá. O erro que eu cometi aqui, um erro grosseiro de novo. Ó. Aspas. Olha as aspas que eu coloquei aqui. Ó. Não são estas. São estas. Tudo bem? Ó. Agora sim. Pronto, bonitinho. Corrigi, fiz a correção do erro. Quando eu tinha colocado aquelas outras aspas, o que ele fez? Ele interpretou que aquilo era uma variável. Tendo interpretado que era uma variável, ele diz que a variável mensagem não estava declarada. Aqui, ó, mensagem não declarada. Beleza, joia, fiz a correção, vamos executar. Compila e executa. Olha lá, compilou e executou. Beleza? De novo, ele não tem uma função interna, então ele vai ficar nisso daqui. Eu vou abrir aqui o bloco de repetição com o teste de início primeiro. Então, ó, eu estou simplesmente abrindo os blocos. Bloco de repetição com o teste de início. Ó, reparem que eu estou aqui selecionando a minha linha de código, ó, source file, minha linha de código. Então eu abro aqui, abri, joia, tá aqui a linha de código. Na aula passada nós fizemos um exercício, vamos dar uma olhadinha neles. Então vamos lá, vamos abrir também ele. Qual exercício que nós podemos pegar aqui? Vamos dar uma olhadinha nos exercícios que nós temos. Então, teste bloco de repetição, ok. Não. Exercício 1. Qual que era o exercício 1? O exercício 1 era para ler duas variáveis e realizar a soma deles. Bem simplesinho, tá? E apresentar um resultado, ó, se o resultado fosse maior que 10. Perfeito, eu acho que esse aqui está ótimo. Bom, repara que aqui eu tenho aqui, ó,
bloco de variáveis, bloco de entrada, bloco de saída, resultado, operação, uma seleção, tudo isso daqui vai aparecer, vai ficar interno ao nosso programa, exceto o bloco de repetição. Então, eu simplesmente venho aqui, ó, e copio, Ctrl C, venho aqui e incluo aqui dentro do bloco a declaração das variáveis. Beleza. Agora, ó, repete aqui dentro do repete vai ficar tudo. Isso daqui vai sair também. Esse daqui vai sair. Eu posso simplesmente vir aqui e pegar, ó, eu quero mandar uma mensagem. Essa mensagem vai ser lida, depois vai ser mandada uma segunda mensagem que também vai ser lida e, por último, o cálculo e a seleção. Então, tudo isso daqui vai ser repetido. Ó, até aqui. Reparem uma coisa, eu não estou pegando os parênteses aqui. Tudo bem? Então, tudo isso daqui eu estou pegando e vou incluir aqui. Olha, ó, copiei e colei apenas. Então, o programa anterior, agora ele está aqui, ó. Dentro do while, ele vai vir aqui e vai imprimir uma mensagem para o usuário. Ler esse texto. Eu vou tirar aqui esses comentários para ficar mais fácil da gente visualizar tudo que temos aqui, tá? Olha lá. Depois, imprime, lê o texto, lê o que foi digitado. Depois eu venho aqui, uma execução, realizo uma execução e uma seleção. Realizo a seleção. Se o resultado for maior que 10, ele me apresenta os resultados. Joia. Ele apresenta os resultados e a última mensagem vai ser o quê? Aquela mensagem que já estava presente no nosso texto. Ó, esses dois aqui já estavam presentes no nosso texto, que é printf, digite S para repetir ou uma tecla qualquer para finalizar, que já estava dentro do bloco. Joia. Este cara eu tenho que salvar com um nome novo. Então eu venho aqui, ó, arquivo, salvar como. Eu tenho aqui, eu quero salvá-lo como C e não C++ ainda. Esse daqui será então exercício aula 4. Joia. Exercício 1, aula 4. Exercício 1, aula 4. Salvar. Pronto. Salvei ele já como C, mando compilar e executar. Olha lá. Compilar e executar. Se tiver algum erro, ó, ele já achou um erro. Vamos ver por que ele falou que esse erro. Ó, dentro da função main, há uma declaração ou alguma coisa aqui errada. Então vamos lá. Dentro da função main. Quando ele faz isso aqui, a gente tem que verificar se não está faltando parênteses. Então vamos lá. Ele já está selecionado aqui, ó, e está selecionando este, certo? Repara que não é encapsulado. Este aqui, ó, está alinhado com esse, porque esse daqui deveria estar alinhado a esse, mas não está, ó. Esse está alinhado a esse. E este deveria estar alinhado a este. E aqui falta o último aqui. Então eu vou alinhá-los. Ó, alinhei. Alinhei. E falta um último ainda. Aqui. Fechei. Agora sim, vou verificar. Ó. Quando eu clico num deles, vou apagar de novo esse bloquinho aqui que está a mais. Vamos lá, ó. Clico aqui, ó, está abriu e fechou. Clico aqui, ó, abriu e fechou. Clico aqui, ó, abriu e fechou. Perfeitinho, bonitinho. Nota que eles estão sempre de dentro para fora. Então, ó, esse está aberto e fecha. Depois, esse é um pouco maior e esse é para o projeto todo. Vamos lá. Executar, compilar e executar. Joia, compilou, está executando. Digite um número. Qual o número? 45. Enter. Digite um segundo número. 23. Enter.
A soma, o resultado é 68. E o que eu queria mostrar é isso, ó. Digite S para repetir ou uma tecla qualquer para finalizar. Então agora eu quero repetir. Então eu teclo S. Perguntou novamente. Digite um número. Ah, professor, mas aqui tem um problema. Poxa, professor, então a minha tela vai ficar feia. Então aqui eu posso agora entrar com uma outra função que eu não falei nos slides, que é a função para limpar a janela. Bom, voltamos ao nosso programinha então. Eu tenho então agora que colocar uma função que faça a limpeza da tela. Então eu venho aqui no final, em que momento que eu coloco isso? Eu posso colocar essa função, é a função clear, a função system na instrução clear. Posso colocar aqui no início ou no fim. Eu particularmente prefiro colocar aqui no fim. Então vamos lá. Eu vou colocar a função system, abre parênteses, aspa simples, aspa dupla, CLS, ponto e vírgula. Bom, a instrução CLS ele vai limpar a janela de comandos. Então, cada vez que ele repetir, ele vai fazer a limpeza da janela. Vamos agora testar. Executar, compilar e executar. Compilou. Agora vamos para a execução. Ele perguntou um número, o projeto já estava testado isso, então 20, 15, resultado 35, beleza. Perguntou, digite S para repetir ou uma tecla qualquer para finalizar. Eu quero repetir, então teclo S. Olha lá, limpou a janela e reiniciou o projeto. 58, 98, beleza. Se eu teclar uma tecla qualquer, ele finaliza. Olha lá, finalizou, deu o nosso tempo de processamento, fechou. Belezinha? Joia. Agora vamos salvar, esse cara já está salvo, né? Vamos compilar usando o bloco de repetição incremental. Abrir. Eu quero aqui a minha linha de código. Abrir. Bom, então vamos lá. Vamos supor que eu quero construir um projetinho agora que realize a soma de alguns números. Então, repita por um determinado ciclo. Então, eu venho aqui, ó, eu vou construir um novo projeto aqui. Então, eu vou colocar aqui um comentário para que fique anexo ao meu projeto. O enunciado do problema. Então, programa de cálculo de 3 variáveis, repetição por 10 vezes. Olha. Beleza. Então, tá aqui o comentário. Eu quero que ele faça isso repetido durante 10 vezes. Eu venho aqui. Quais são as variáveis? Eu vou usar ponto flutuante. Então, float. Eu vou chamar de número 1, número 2, número 3 e resultado. Olha. Eu quero que repita 10 vezes. Então, aqui a minha variável repete. Eu posso tirar esse repete, que esse repete está aqui atrapalhando. Olha. Aqui o meu bloco de repetição. Quero que ele repita por 10 vezes. Então, enquanto ele for menor ou igual a 10, ele vai repetir. Bom, agora aqui eu vou colocar as instruções. Então, eu coloco as instruções que vão ser repetidas. Então, ó, nesse bloquinho aqui, tudo que vai ser repetido. Tá? Então, vamos lá. Qual que vai ser repetido? Eu quero que ele mande uma mensagem para o usuário. Então, printf, digite o primeiro número.
Joia. Aí ele vai digitar o primeiro número. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que fazer a leitura. Eu quero fazer uma leitura no teclado. Então, scanf é um número do tipo ponto flutuante. Tá? E ele vai vir de onde? Ele vai vir na variável número. Olha lá, número 1. Beleza. Vai vir da variável número 1. Sugestão. Lembra que eu falei que é conveniente a gente fazer alguns saltos de linha? Aqui eu não vou fazer ainda. Eu vou só construir direto o projeto. E aqui, ó, eu vou simplesmente copiar e colar. Então, ó, copiei e colei. Olha lá, copiei e colei. Alinhei aqui bonitinho. Digite o segundo número. Número 2. Digite número 3. Terceiro número. Ele vai encadear tudo isso daqui, tá? Olha lá. Terceiro número. N3. Se a gente já tiver prática conveniente, aí a gente vem aqui e coloca barra N, barra N, barra N, barra T, barra T. Se não, não precisa. Tá? Eu já tenho alguma prática, eu acho conveniente já fazer os saltos de linha, barra N, barra N, barra N, barra T, barra T. O que é barra N mesmo? Pula a linha. Barra T, tabulação. Depois, no próximo print, barra N, barra N, barra N, barra T, barra T. Joia. Ele vai então imprimir esses números aqui do lado. Tudo bem? Bom, depois disto, eu quero agora fazer um cálculo. Então, eu vou chamar de resultado igual número 1 mais número 2 mais número 3. Joia. Bom, deste resultado, eu tenho que imprimir, tenho que apresentar esse resultado. Então, printf, eu vou apresentar o meu resultado, então vou colocar a minha mensagem resultado igual percentual f. Quantos caracteres? 2. Joia. Oriundo de qual variável? Da variável número. Ou, perdão, resultado. Então, quer dizer que ele vai imprimir o resultado, o número vindo da variável, resultado. Tudo bem? Aqui, ó, agora eu vou fazer uma coisa. Barra N, barra N, barra N, barra T, barra T. Para ficar esteticamente igual aos outros. Tudo bem? Ele deve repetir esse processo durante 10 vezes. Então, aí ele vai finalizar. Qual a mensagem? A mensagem é uma mensagem qualquer que eu quero dar aqui quando ele finaliza. Ou então um resultado. Neste caso em particular, eu vou tirar esse cara aqui porque ele vai repetir a mensagem de saída todas as vezes até que eu queira. Até as 10 vezes. Tudo bem? Arquivo, salvar como. Qual que é este? É um código em C. Eu quero fazer, então, soma de 3 variáveis. Soma, ou melhor, exemplo, aula 4. Perfeito. Salvar. Manda executar. Manda executar. Compilar e executar. Pronto, compilou. Agora ele vai executar. Digite o primeiro número.
20, Enter. 5, Enter. 9, Enter. Deu o resultado. Perguntou do segundo número. Entrou no ciclo novamente. 30, 8, 9, 8. Lá. Apareceu para mim um problema aqui de novo. Qual foi esse problema? Eu não quero que ele limpe a tela a cada passagem. Então, como é que eu faço para limpar a tela? Vamos apagar isso daqui. Ó, é a função clear com CLS. Em que momento que eu vou colocar agora? Agora eu vou colocar isso aqui no início. E por que eu vou colocar no início? Porque eu quero que ele apresente os resultados e faça uma pausa. Eu quero que ele me dê o resultado, e uma vez que ele me dê o resultado, ele faça uma pausa. Tudo bem? Posso inclusive colocar aqui um System Pause. Então, vamos lá. Talvez seja interessante colocar um System Pause primeiro e depois o Clear. Aí é uma decisão de projeto. Vamos primeiro colocar aqui no final para a gente testar como é que vai ficar. Olha só, System CLS. Eu já sei, na verdade, o que vai acontecer, que eu não vou conseguir enxergar o resultado. Vamos ver por quê? Olha lá. Vai limpar. Então, executar, compilar e executar. Opa. Ah, esqueci de colocar as aspas duplas. Aqui, ó, aspa CLS. Ó. Compilar e executar. Foi. Compilou bonitinho. Vamos ver se ele executa da forma que nós esperamos. 5, 9, vou digitar o próximo número. 8, teclo Enter. Ó, nem consegui visualizar. Então, eu tenho que colocar essa função aqui para o System CLS em outro momento. E esse outro momento deve ser, então, precedendo um System Pause ou uma outra função, uma função GET ou outra função qualquer. Eu vou colocar aqui precedendo uma função System Pause. Vamos lá, que a gente continue trabalhando sempre na mesma coisa. Então, System Pause. Ele vai pausar para que eu possa visualizar o resultado, depois ele vai limpar tudo. Tudo bem? Ah, professor, mas esse último System Pause aqui? Esse último System Pause aqui é para a finalização do projeto final. Então, vamos lá. Executar, compilar e executar. Olha lá, compilou. Repara que parece que compilou até um pouco mais rápido. 20, 8, 9. Beleza, já deu o resultado, só que de novo um probleminha. Ó, resultado, esse pressione qualquer tecla do System Pause está grudado aqui, esteticamente está inadequado. Tudo bem? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui no final, depois do %F, barra N, barra N, barra N, barra T, barra T. Para quê? Para que aquele resultado lá da mensagem no System Pause vá lá embaixo. Esteticamente bonitinho. Executar, compilar e executar. Pronto. Compilou. Agora eu vou testá-lo. Olha lá. 2, 8 e 9. Não deu para visualizar. 5, 8 e 9. Não deu para visualizar. Bom, então tem uma falha no meu projeto. Qual é essa falha? Eu tenho que fazer uma pausa. Então vamos aqui. Nós estamos usando a função System Pause por enquanto, então vamos à continuidade. Eu vou colocar a System Pause em que momento? Antes desse clear, antes dessa limpeza. Então eu venho aqui, bonitinho, deixo ele aqui. Aqui, ó, eu vou colocar a função System Pause. Joia. Não posso esquecer de colocar o ponto e vírgula depois. Então ele vai fazer uma
um salto aqui, vai colocar o System Pause bem bonitinho, para que eu possa encerrar o meu projeto, tudo bem? Com o resultado já da forma que eu quero visualizar. Então vamos lá. Então executar, compilar, executar. Joia. Compilou, vou testar. 2, 5, 8, resultado 15. O resultado lá embaixo, pressione qualquer tecla para continuar. Pressionei, limpou e iniciou novamente. Ele vai repetir esse processo 10 vezes até que ele se encerre. Então, quer dizer, eu vou digitando aqui, ó, eu não mandei que ele fizesse isso 10 vezes. Ele vai repetir 10 vezes. Para a próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos elaborar um programa de cálculo do fatorial de um número, uma calculadora. Como é que funciona um número fatorial? O número fatorial funciona da seguinte forma: eu quero calcular o fatorial de 4. Então, o cálculo do fatorial de 4 é o produto de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que o resultado é igual a 24. O fatorial de 5 é o produto de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Fatorial de 6, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720. Agora, nosso problema. Eu não quero calcular só o fatorial de 4, 5 ou 6. Eu quero calcular um fatorial qualquer. Ou seja, o cálculo do fatorial de 5, de 9, de 40, de 10, tanto faz. Então, isso vai ter que ser construído dentro de uma estrutura de repetição. Por quê? Calcular, por exemplo, de 6, na boa, dá para fazer na unha. De 9, dá para fazer na unha. E de 1.200? Não dá. São muitos produtos. Não é que não dá, mas fica muito oneroso e trabalhoso. E aí convém nós colocarmos uma estrutura de repetição, que vai pegando o resultado do anterior e multiplicando até que finalize. Depois, o segundo programa, que é, na verdade, um complemento ao primeiro. Construir uma estrutura de repetição que permita ao usuário encerrar no momento que ele quiser. Por exemplo, olha, eu vou pegar essa calculadora de fatorial e eu quero, em algum momento, quero falar assim, não, agora já estou satisfeito. Então eu vou parar isso daqui, vou parar esse cálculo. Então ele vai ter que mandar uma mensagem para o usuário. Deseja repetir ou deseja continuar? E aí, nesse processo, o usuário decide se continua ou não. Então, na verdade, são dois programas, a gente chama de encapsulados, que eles vão estar alinhados um no outro, tudo bem? É conveniente fazer o primeiro e depois encapsular no outro. E a gente vai ver já já como é que nós fazemos isso.